Olá, boa tarde, graça e paz, privilégio de podermos estar reunidos mais uma vez, mais uma semana, na presença do nosso Deus, na qual temos vivido, caminhado, andado. É um privilégio podermos nos debruçar sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde e aprender com o seu Santo Espírito, com cada um dos nossos irmãos, aonde quer que eles estejam neste momento, alguns viajando, alguns vão ouvir mais tarde, mas é uma honra sempre falarmos daquilo que concerne ao nosso propósito, ao nosso objetivo de aqui estarmos, de aqui sermos e existirmos. Gostaria de compartilhar algo nessa tarde que tem, vamos assim dizer, o cerne e uma base muito importante. Tudo é importante na palavra de Deus, mas parece que às vezes a gente, pelo decorrer do dia a dia, pelas questões da vida, pelas pressões principalmente, o desgaste de andarmos no ritmo que nos é imposto, nós acabamos por nos esquecer de algumas questões muito básicas e elementares. E nessa tarde eu queria que junto nós voltássemos a algo tão básico, algo tão elementar, por assim dizer, que tem a ver com a nossa identidade e com aquilo que que nós temos como conceito de nome. Nome, o que significa nome, o que significa identidade. Qual é a relação de uma coisa com outra? Porque às vezes você pode achar que a tua identidade é de fato o seu nome, ou o seu nome é a sua identidade. E como que Deus vê isso? Quando Deus criou, de que maneira Ele fez? Qual é o objetivo dessas coisas? O que isso tem a ver com a nossa nova criação agora em Cristo? São alguns aspectos daquilo que eu gostaria de abordar nessa tarde e trazer para a nossa aqui reflexão. Bem, gostaria então que nós lêssemos, não tem como não voltarmos para o início de tudo, em Gênesis, no capítulo 1, que diz assim, versículo 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus o criou à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Versículo 28, Deus os abençoou, lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, a dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. No 29, e Deus disse ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto que dá semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais e todos os seres viventes, aves dos céus e todos que se arrastam sobre a terra, tenho dado a vocês ervas verdes, tenho dado a estes ervas verdes como mantimento. Ok? Capítulo 2, versículo 18, disse Deus, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer uma ajudadora. No versículo 23, disse o homem, então esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada, e ambos, versículo 25, 2, 25, ambos estavam nus, porém não se envergonhavam. E aí você vai ver que Deus passeando no jardim, no capítulo 3, no versículo 6, a mulher e o homem comem. 8, versículo 8 do capítulo 3. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, se esconderam o Senhor, o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor perguntou ao homem, onde estás? Onde estás? Capítulo 4, versículo 1, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu a Caim. Então nós vamos vendo aqui que havia uma relação, uma conversa, foi feita a criação do Senhor. E no capítulo 5, versículo 1, este é o livro das gerações de Adão, num dia em que Deus criou a humanidade, a semelhança de Deus o fez. Deus chama aqui a humanidade de Adão, ou seja, homem e mulher dentro deles. Amém? Senhor, nós nos aproximamos da Tua Palavra
e pedimos que seja a tua fome, a tua sede de ti, que vem de ti, e que é fome de ti, da tua palavra, possa frutificar em nós. Não conhecimento carnal, não uma cabeça inchada, não uma mente recheada de teorias, mas um espírito vivificado pelo poder da palavra que habita em nós. Eu peço isso nessa tarde, Senhor, abrindo mão de tudo aquilo que não provém de ti, para declarar que só tu é honra, tu é a glória e só tu és santo. Nada, Senhor, nada nem ninguém se compara a ti. Oh, bendito Espírito de Deus, bendito Espírito, bendito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Sabe, amados, o conceito de identidade nós podemos procurar, e ler. Diz assim: identidade é um conceito que atravessa áreas da sociologia, da antropologia, está ligado às características de um grupo social no qual o indivíduo está inserido. Alguns fatores como cultura, história, local e idioma são importantes para que um grupo possa compartilhar elementos identitários. É uma qualidade de ser idêntico. A identidade é a qualidade de ser idêntico. É o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio. É o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa. Aí o que forma a identidade? Então, são caracteres que vão formar uma pessoa. Entre elas, o nome. Aí fala-se também, agora já falando de uma forma mais técnica, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, etc. Essas coisas em conjunto formam a identidade. Uma coisa muito interessante é que dentro desses itens está a filiação. A identidade tem a ver com, e uma das questões, ou características que forjam ou que formatam a sua e a minha identidade é a filiação. Precisamos compreender então que a Bíblia diz que quando nós pecamos, nos destituímos e destituídos estamos e fomos da glória de Deus, mas que em Cristo Jesus Ele nos resgatou da morte, das trevas para a luz, e aí então agora nós podemos ter contato de novo e retomar o projeto inicial. Você poderia voltar um pouquinho aí aqui nos textos que nós lemos aqui no capítulo de Gênesis, lemos alguns versículos e vimos que Adão dava nome a aos animais. Versículo 20 do capítulo 2: assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achou uma adjutora, não se achou alguém idêntico, não houve alguém com quem houvesse uma identidade, por mais que ele tivesse nome para dar. Uau. Então veja bem, a grande questão aqui é que a semelhança e a imagem que nós temos, a nossa imagem, ela é conforme a semelhança, como diz lá, já lemos Gênesis 1:26. Então, se a semelhança é mais importante que a imagem, nós podemos dizer que a semelhança aponta para a identidade e a imagem aponta para o nome. Porque nome, aqui também lendo o conceito, é um antropônimo dado a uma criança ao nascer, no batismo ou em outra ocasião especial, o nome de batismo, antinome ou prenome. É uma palavra ou locução que se designa a uma classe de pessoas, animais, lugar, acidente geográfico, etc. É uma denominação, é um designativo, é uma designação. E precisamos entender que hoje eu e você estamos colocados num mundo onde as pessoas já não estão mais ocupadas com aquilo com que se identificam, mas estão mais ocupadas com aquilo que se nomeia. E, dependendo daquilo que você puder nomear, isso é levado ao contrário. Então, se dá mais valor ao nome do que à identidade. E
A questão é que Deus nos deu nele uma identidade. A questão é que quando eu não entendo que eu tenho uma identidade em Cristo Jesus, através do novo nascimento, através do sacrifício e morte de Jesus naquela cruz e a sua ressurreição, quando eu percebo que, através da ação do Espírito Santo, eu agora não tenho mais que me ocupar com os nomes que me foram atribuídos, eu não tenho mais que me preocupar com os nomes que eu mesmo forjei para mim, eu não tenho mais que me preocupar com os nomes que mostravam as minhas mazelas e as minhas próprias atitudes, aquela nomenclatura que vinha demonstrar o que de fato era o que eu fazia, mas não o que eu era. Ao ponto de que, de tanto ser chamado assim, eu me comprometi e corrompi o que de fato eu fui criado para ser, a semelhança de Deus. E me perdendo nisso, me deixei ser e me tornei ser aquilo que eu estava sendo chamado. Vou explicar isso de uma forma melhor. A palavra nos mostra que Deus sempre tratou de forma pessoal com todos aqueles que buscaram ao Senhor. Se você for ver, Deus chama Adão, onde estás? 2 vezes. Deus chamou a Caim, capítulo 4, conheceu Adão a Eva, sua mulher, versículo 1, e disse, está aqui Caim e tal, e aí depois veio Abel, e no versículo 6, então disse o Senhor, por que você se ira? Por que você está nervoso, Caim? Então não fique imaginando Deus perguntando, falando com as pessoas, sem a chamá-las pelo nome. Nessa ocasião, o nome ainda tinha a ver com a identidade. Desta feita, ainda o pecado não havia corrompido totalmente, já estava num processo de deterioração, mas ainda havia significado no nome onde cada um havia recebido. A Eva não deixou de ser Eva, a mãe de todos. Então, Deus, ao chamar pelo nome, vai falando com Enoque, vai falando com Abraão, vai falando com Moisés. Um pouquinho antes ele fala com Jacó, e muito interessante que em Gênesis 32 ele chega para Jacó e fala, qual é o teu nome? Naquela luta em que eles estavam, naquela briga que Jacó agora está ali com um anjo e não larga, e nós sabemos que ali é a representação de Cristo, e ele, não vou te deixar, não vou te deixar, e o anjo o toca e pergunta, qual é o teu nome? E ele podia falar várias coisas, mas ele assume, eu sou usurpador, meu nome é Jacó, eu vivo como enganador, eu vivo dando nó em pingo d'água. Ele assumiu que ele tinha um estilo de vida que o nome usurpador fazia sentido. Ele tinha incorporado o próprio nome, que ele recebeu inclusive ao sair do ventre de sua mãe, quando segura no calcanhar de seu irmão. Desde o ventre ele já recebe ali uma marca, e aí o nome então que foi lhe dado acabou forjando uma identidade que não era a identidade correta, porque não foi para isso que Deus nos criou, para sermos suplantadores ou usurpadores ou enganadores. Fato é, qual é o nome que você tem se chamado? Qual é o nome que eu e você nos temos permitido ser chamados? Qual é o nome que traz a mim e a você uma impressão na sua e na minha identidade? Qual é a sua identidade? Não estou aqui me referindo a um número, conjunto de números num papel. Não estou aqui me referindo à questão de nacionalidade, nós que aqui estamos na Terra, mas assim a uma pátria espiritual. Qual é a identidade que eu e você temos em Cristo? E entendo essa identidade, temos agido e levado o bom nome de Cristo a bom termo, ou temos envergonhado este nome por conta de não estarmos assumindo a nossa identidade? Porque se, e de fato nós fomos chamados para sermos a identidade de Cristo, semelhantes a Cristo, na forma de Cristo, não nos conformando com este mundo. Como é que o mundo te chama? Detalhe, as pessoas nunca mudaram o nome de Jesus, embora ele fosse contado entre os salteadores, embora ele foi contado como
um malfeitor, um bandido. Isso não alterou quem ele era. O problema é que não importa o que estão me chamando, é quando eu deixo isso me alterar a minha identidade. Não importa o nome que estão me dando, é quando eu deixo isso desfocar o entendimento claro de que a imagem não tem a ver com este nome, que possa estar equivocado por outras pessoas, ou por erros que talvez eu tenha cometido, mas ela tem que estar alinhada com a identidade que eu tenho hoje, no Cristo que me ama. E me amou tanto para morrer por mim naquela cruz. E aí precisamos entender que se você foi chamado de tudo quanto era nome, a Bíblia diz que não importa o nome que você se deu, não importa se você acredita que o seu nome é perdedor, se você é eu não consigo, se o nome que você tem se dado é eu não aguento mais, se o nome que você tem carregado é puxa, tá difícil, se o nome que você tem levantado é todo mundo está contra mim, se o nome que você carrega ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me compreende, se o nome que você tem citado nas suas lástimas diárias tem sido, eu acho que isso nunca vai dar certo, ou então não, o sucesso não é para mim, esta vida deve ser para aquele ou para o outro, Deus ama mais o outro que a mim, eu não sei qual nome você tem levantado e tem confundido assim, e tem jogado lama da identidade que Deus te deu, mas eu sei que em Filipenses 2:5 diz, até o versículo 11 diz, que para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo joelho, que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que só Jesus é Senhor. Então não importa, esses nomes todos se curvam diante do nome de Jesus na sua e na minha vida, porque é Ele que habita em nós agora, não é mais eu, não sou mais eu, diz Paulo, perdão, não é mais a minha identidade massacrada pelo diabo, massacrada pelas angústias, massacrada pela pressão, mas é quando eu permito que essa pressão se transforme em poder e confirme ainda mais o caldo grosso que tem, o café fica mais forte, tem café no bule, como diria, e eu não simplesmente tiro o pino para esvaziar a pressão antes do tempo, para não perder tudo, mas eu suporto até o fim, porque não importa o que digam, eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei o nome que o Senhor tem me chamado. A Bíblia diz em Isaías 43:1, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacózinho, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remei, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, tu és meu. Se Deus já tem te chamado pelo nome, é porque Ele quer que você assuma a tua identidade de semelhante a Ele. Mas o meu nome é usurpador, o meu nome é enganador, não faz mal, eu vou mudar agora a tua identidade. Eu vou mudar agora e eu vou marcar em você, através de um novo nome, uma identidade condizente. Na verdade, eu vou trazer à tona a identidade que você já devia ter assumido, e não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, príncipe de Deus, porque lutaste com Ele, e como Ele, você venceu. Como um príncipe do Senhor, você venceu. Isaías 43:1 foi o que nós lemos. E Deus o exaltou sobremaneira, na mais alta posição, o nome que está acima de todo nome, em Filipenses, já lemos. E aí você vai pensando, puxa vida, mas Jesus era Jesus. Jesus está acima de tudo, de qualquer coisa. Por que podemos então evocar ao nome de Jesus? Quando eu digo Jesus, quando eu declaro este nome, eu estou chamando a existência, eu estou trazendo a minha presença, a presença manifesta de tudo que este nome representa, de toda a identidade que este nome carrega, de toda a autoridade que este nome possui, porque Ele venceu. E quando eu evoco isso na minha vida, eu assumo essa identidade de que estando em Cristo eu sou nova criatura. Então o mentiroso já não existe mais, o enganador já não existe mais, o viciado já morreu naquela cruz juntamente com Cristo para ressuscitar numa liberdade onde eu posso dizer não hoje às coisas que querem me dominar, porque liberdade é poder dizer não. O escravo não pode dizer não. Em João 14:13, Jesus disse que tudo quanto vocês pedirem em meu nome, na identidade correta, a fim de que o Pai seja glorificado, se vocês pedirem, eu farei, ainda que não exista, diz o original, eu crio para vocês. Mas o detalhe é
para que o Pai seja glorificado no Filho, ou seja, para que a identidade eterna seja manifesta. Não a identidade arrogante, petulante, para provar para alguém que eu estou certo ou que eu sou melhor, para esfregar na cara da sociedade que Deus também me ama e eu também tenho o carro agora, ou eu agora tenho a grana, ou eu agora tenho uma posição e algum certo poder e influência. Me perdoem, bullshit, besteira. Se Deus estivesse preocupado com isso, nós não estaríamos aqui agora. Ele é muito maior do que essas coisas e espera que nós também o sejamos. Então, se tudo que eu e você fazemos num esforço não for para expressar o caráter, a identidade e de mantermos o bom nome de Cristo nas nossas vidas, nós estamos perdidos. A religião não pode nos dar este bom nome. Os fariseus eram impecáveis, eram irrepreensíveis, mas eram sepulcros caiados, fediam por dentro, RG podre, por fora nomes lindos, retórica abundante, por dentro podridão, sem a identidade correta. Examinavam as escrituras, mas não as viviam. O que vai me fazer ter uma identidade é viver. À medida que eu vivo a escritura, ela vai forjando em mim este caráter, ela vai forjando em mim este ID, essa identidade, que quando eu professo o nome de Cristo, entra em acordo que eu sou com aquilo que eu falo, e aí então as coisas acontecem. Porque muitas vezes as pessoas falam o nome de Jesus e acontecem coisas, mas parece que não encaixa com aquilo que a pessoa é. E às vezes parece que está acontecendo e Deus está abençoando. Eu vou lhe dizer com toda certeza, não tem a ver com aquela pessoa que ainda não tem identidade, tem a ver com quem precisa. Pela misericórdia dele, ele atende a quem precisa, mas vai cobrar. Porque aqueles em Mateus 7 que usaram o nome e não o conheceram, vão ouvir naquele dia: nunca te conheci, porque não me identifiquei. Assim como Adão mandava em tudo, fazia em tudo no nome de Deus, e ele estava delegando todas as coisas, não achou ninguém que se identificava. Assim Deus também procura alguém para se identificar. Não adianta agora eu chegar diante de Deus e falar: ó Deus, eu mandei, eu fiz e aconteceu. Ele falou: não me identifico com você, não me interessa o que você fez no meu poder. Você não viveu a tua identidade, a tua essência de compartilhar a vida, de compartilhar o amor. Mateus, em João 4, Jesus fala para a mulher, versículo 24, o Pai busca, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso fala de uma identidade. Isso fala de um nome que não está se preocupando consigo, mas com a exaltação do nome de Jesus. O Espírito Santo em nenhum momento busca para si nada. Jesus disse que em tudo Ele vos fará lembrar de mim. Tudo na minha vida que não lembre de Jesus é lixo. Tudo na minha vida que eu possa nomear que não mostre Jesus é lixo. Tudo na minha vida que na minha identidade não me leve a procurar e me tornar mais parecido com Jesus é lixo. Eu não sei você, mas eu creio que nós precisamos pensar. E se precisar tirar uma segunda via hoje, é um bom momento para fazermos um balanço e falar: Senhor, eu preciso renovar aqui o meu arquivo. Eu acho que estou precisando dar uma trocada no meu RG espiritual. Eu acho que estou precisando reavaliar os nomes e parar de viver de nomenclatura, mas mostrar de fato a identidade de Jesus Cristo em mim, a esperança da glória. Jesus em Mateus foi chamado de Cristo, o Rei. Em Filipenses ele é chamado de Senhor. Em Lucas ele é chamado de Salvador. Eu vou citar os textos aqui para que você possa depois buscá-los. Mateus 1:21, Jesus Cristo. Em Filipenses 2:11, Senhor. Em Lucas 2:11, Salvador. Em João 1:29, Cordeiro de Deus. Em João 1:1, ele é o Verbo.
Em Apocalipse 1:8, ele é o alfa, ele é o ômega. Em Isaías 9:6, ele é o príncipe da paz. Tantos nomes que você e eu podemos ver as qualidades que carregam a essência. E porque cada uma destas qualidades e vertentes do nome de Jesus, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, porque todas essas características, nenhuma delas é falha, porque ele carrega, ela vem condizente com a ID da semelhança do Altíssimo. Que nós possamos não ser falsificadores, não andarmos com RGs falsos por aí. Que Deus nos livre de cometermos esse estelionato espiritual, esta fraude, mas que venhamos, ao contrário, a assumir uma identidade de quem ainda não é perfeito, mas está no caminho, está sendo transformado à semelhança. E não importa o nome que querem te dar, não importam do que te chamem ou que me chamem a mim, importa que Ele me chame. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tantos outros textos, gravei-te nas palmas das minhas mãos, ninguém te arrebatará de mim, quem poderá me impedir, quem me afastará do seu amor. Tantas coisas que poderíamos falar, mas por que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração? Como você se chama ao olhar-se no espelho? Eu sou fulano, fulana, filho do Deus Altíssimo, o Deus em cuja presença estou e cujo sempre tenho vivido, como disse Elias. Ou alguém vai poder pegar o seu manto, jogar no Jordão e falar: onde está o Deus de Elias? Alguém vai poder falar: onde está o Deus do Sérgio? Uau! Que possamos caminhar com identidade e RG condizentes, com uma imagem que seja na medida e na conformidade da nossa semelhança com Ele. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, nessa tarde, que Teu Espírito Santo, que já está trabalhando em nós, nos leve a compreender. Chamaram Jesus de tanta coisa, chamaram Jesus de profeta, de traidor, de ladrão, de mestre, mas o Senhor deu revelação apenas para um homem, que reentendeu que o nome de Jesus não era um nome qualquer, mas era o Cristo, Filho do Deus vivo. E mesmo tendo essa revelação, Senhor, este homem falho ainda não tinha uma mentalidade transformada. Que nós não só tenhamos a revelação, mas venhamos a transformar a nossa mentalidade e venhamos a ter o compromisso de assumirmos a nossa identidade em Ti, para que o nome de Jesus esteja todo o nome, a começar do meu, de joelhos e confessando que só o Senhor é Jesus Cristo, só Ele é o Senhor. Seja assim na minha vida, em cada circunstância, em cada área, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos. Não me importa se não me chamar de trouxa, de bobão, de perdedor. Importa que o Senhor me chama. E o Senhor nos chama todos em Cristo Jesus de Filho amado. Jesus não tinha nem feito nada ainda. Nenhuma obra das suas mãos havia começado o seu ministério, mas antes até. Porque o Senhor primeiro nos dá uma identidade, para depois que nós façamos alguma coisa. Senhor, quantas vezes nos perdemos fazendo coisas antes de ter uma identidade bem clara? Ou fazemos para buscar essa identidade? Nos perdoa. Tem misericórdia. Nos perdoa, Pai. Nós te adoramos. Te bendizemos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti, que nessa semana o seu RG esteja novinho,
apontando para Jesus, aquele que você e eu devemos ser sempre semelhantes e ter o ID, o mesmo ID. Beijo, Deus te abençoe. Até semana que vem.